sejam bem-vindos no meu canal. Quero agradecer a vocês pelas inscrições, pelos likes de vocês, os comentários, porque sem isto não há crescimento de um canal, ok? Então fica aqui o meu muito obrigada. E no vídeo de hoje eu trouxe essa pombinha da paz que representa o Espírito Santo, tá bom? Então ela mede aqui de comprimento 9 centímetros e ficou com 12 de largura, de uma asinha até a outra asinha. Ok? Então eu fiz com fio ane branco, utilizei também o fio amarelo e o preto para fazer o bordadinho, tá bom? Então, se vocês quiserem uma pombinha maior, é só fazer com um fio mais grosso, tá? Eu utilizei Cleia aqui para fazer os bordadinhos, porque é um fio mais delicadinho, mais fininho, tá bom? Então, eu utilizei também uma tesourinha, uma agulha de tapeçaria e a agulha número 2. Eu usei número 2, mas pode ser a 1,75 também, porque o meu ponto é apertado, então, por causa dessa tensão do meu ponto, eu utilizo sempre uma agulha um pouquinho mais grossa, tá bom? Então, quero deixar aqui também para vocês uma mensagem de esperança neste dia de hoje, porque todos nós nascemos, não é, com dons e capacidades e para aprender coisas novas, porque nós somos filhos de um Deus amoroso que nos ama e nos deu estas capacidades, inteligência de aprender coisas novas. Portanto, nós precisamos desenvolver estes dons. Nós só vamos desenvolver quando nós colocamos em prática, né? Se nós temos um sonho de aprender algo novo, nunca devemos desistir deste sonho, não é? Então vamos à luta, porque o sucesso só vem depois da luta, da perseverança, não é? Então nunca devemos desistir dos nossos sonhos em aprender algo novo, jamais, ok? Então, se você tem dificuldade em aprender a fazer o crochê, não desista dele, porque você pode, você é capaz, tá? Então, pense nisto. Então, vamos ao passo a passo do nosso chaveirinho da pombinha da paz? Vamos dar início, então, na confecção da nossa pombinha da paz. Nós vamos iniciar fazendo um anel mágico, tá bom? Então, eu pego aqui o meu fio, eu vou colocar ele aqui, ó, sobre meus 2 dedos, certo? Ó, pego ele assim, eu vou segurar ele aqui, tá? E vou envolver 2 dedos, eu vou passar aqui em volta, tá? Ó, por baixo, e passo ele aqui por cima também, ó. E eu vou prender aqui, ó, as 2 pontinhas, eu vou firmar ela aqui com a minha mão. Pego a minha agulha com o ganchinho para baixo, introduzo aqui, pego este fio e trago ele para cá, pego esta ponta e passo ela aqui. Ó, prendo, solto dos meus dedos, certo? Desta maneira. Então, vou fazer novamente, porque eu estou fazendo agora um amigurumi, não é uma pombinha da paz, amigurumi para iniciante mesmo, tá? Então, para quem já sabe também, pode me acompanhar que é possível, ok? Então, ó, eu firmo meu fio aqui, pego 2 dedos, pego o meu fio e vou envolver os meus 2 dedos, vou prender aqui junto com o outro, passo ele por cima, pego a minha agulha com o ganchinho para baixo, vou introduzir aqui, ó, por baixo, e vou buscar este fio e trago ele para cá. Faço aqui um pontinho, assim, para prender. Solto dos dedos, dou uma fechadinha nele, puxo esse fio aqui, ó. E vou fazer aqui dentro 6 pontos baixos, ok? Então, eu não conto com este aqui, ó, que eu fiz para prender o anel, tá? Então, vou colocar aqui agora 6 pontos baixos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Agora, eu vou fechar o anel, tá? Eu fecho assim, com delicadeza, não vou apertar muito agora, certo? Porque nós vamos fazer aumentos aqui e aí dificulta pra gente trabalhar nele, porque é bastante pequenino, tá bom? Então, agora eu vou ter que marcar aqui, ó, por um marcador, certo? Então, vou deixar este fio aqui, ó, porque depois eu vou precisar dele para fechar o anel melhor, tá? Então, eu vou pegar um fio. Eu gosto de utilizar
uma linha mesmo, um pedacinho de linha de outra cor. Mas se vocês quiserem utilizar os alfinetinhos de crochê, fiquem à vontade, tá? Eu gosto de utilizar um pedacinho de fio colorido, de outra cor. E então eu coloco ele aqui, ó. Agora eu vou fechar o meu anel. Eu vou fechar essa carreirinha do anel, que foi a primeira carreira, tá bom? Então vem aqui, ó, no primeiro ponto que eu fiz e vou fazer aqui, ó, um ponto baixo. Faço um ponto baixo, ó, prendi, tá bom? Agora, a segunda carreira, eu vou fazer um aumento em cada ponto de base. Se eu tenho 6 pontos, eu vou ficar agora com 12. Então, eu já fiz aqui um, agora aqui dentro do mesmo ponto de base, eu vou fazer outro ponto baixo. Próximo ponto de base, eu vou fazer novamente 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Tá bom? Então, os aumentos são sempre dessa maneira no amigurumi, tá? Então, cada ponto de base eu faço 2 pontos dentro dele. Desta maneira, tá bom? Então, eu vou terminar aqui minha carreirinha. Terminei aqui a minha carreirinha, tá bom? Então, agora eu vou fechar, ó. Vou colocar aqui o meu marcador, ele vai ficar aqui para eu não me perder. Eu vou fechar aqui, ó, nesse primeiro pontinho. Eu faço aqui um ponto baixo, ó, dessa maneira. Próximo ponto, eu vou fazer um aumento. Agora, eu vou trabalhar desta forma. Um ponto baixo e um aumento. Eu fiz aqui um aumento, próximo ponto de base, eu faço um ponto baixo sozinho. No próximo, eu faço 2 no mesmo ponto de base. Ok? Então, essa carreira vai ser toda assim. Um ponto baixo e um aumento. E eu vou ficar com 18 pontos, tá? Então, fiz o anel mágico com 6 pontos. Dentro do anel mágico, eu fiz os aumentos. Fiquei com 12 pontos. E agora, eu vou fazer a terceira carreirinha, que é um ponto baixo e um aumento. No final dela, eu vou ficar com 18 pontos. E a minha carreirinha, eu me esqueci de dizer para vocês que nós estamos iniciando a fazer o amigurumi pela cabecinha, tá bom? Então, começamos pela cabecinha, descemos pro corpinho e pro rabinho sem cortar o fio, tá bom? Então, essas 3 partes do corpinho é feita sem cortar o fio. Ok, então, eu terminei aqui a minha carreira. Agora, eu vou apertar aqui o meu anel. Eu vou puxar esse fio, tá bom? Vou fechar bem ele, ó. Puxa bem e dá aqui dentro, aqui, ó, um nozinho. Faço um nozinho para dar mais segurança à peça. Corto o excesso, mas eu não corto muito, tá bom? Porque isso aqui vai ficar para dentro, ó. Tá? Então, é a cabecinha da pombinha, tá bom? Então, eu continuo aqui, ó, marcando com o meu fiozinho. E agora, eu vou fechar essa carreira aqui no primeiro ponto que eu fiz, ó, da carreira, tá bom? Então, fecha aqui. E agora, nós vamos fazer uma sequência de 3 carreiras só de pontos sobre pontos, tá bom? Então, a carreira 4 a 6 será de pontos sobre pontos, que serão 18 pontos, ok? Então, agora é só pontos e sobre pontos, assim, ó, tá? Um pontinho para cada pontinho de base, desta maneira. Então, vou fazer aqui as minhas carreirinhas. Quando eu tiver chegado no final da minha carreira de número 6, eu volto para mostrar como ficou e para darmos continuidade no nosso trabalho. Então, terminei aqui as minhas carreirinhas, tá bom? Então, nós começamos a contar aqui do anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Começando aqui, ó, com a primeira carreirinha do anel mágico. Temos 6 carreiras. Agora, nós vamos fazer um ponto e uma diminuição, tá bom? Então, a próxima carreirinha vai ser assim. Um ponto baixo e uma diminuição. Tá? Então, agora a gente fecha aqui, ó, no primeiro ponto. Colocamos aqui, ó, sempre o marcador. Nós fazemos um ponto baixo e uma diminuição. A diminuição, nós pegamos só a alcinha do ponto seguinte do lado de fora. Ó, essa alcinha aqui, ó, do lado de dentro, ela fica aqui, ó, tá bom? Só de fora, ó. E eu pego mais uma do próximo ponto. Pontinho da frente, eu pego mais uma, só a alcinha da frente, ó, dos 2 pontos seguintes. Então, eu peguei 2 pontos juntos, ficou aqui na minha agulha, 3 alcinhas. Eu vou e faço aqui, ó, um ponto baixo, ó. Passo aqui nas alcinhas. E faço um ponto baixo normal, tá bom? É assim que nós fazemos as diminuições nos amigurumis.
Próximo ponto será um ponto sozinho. E no próximo será outra diminuição. Então, será assim em toda esta volta, um ponto baixo e uma diminuição. E no final desta carreira, eu vou ficar com 12 pontos, ok? Vou terminar a minha carreirinha e já volto. Terminei aqui a minha carreirinha de diminuições, fiquei com 12 pontos. Então, outra coisa que é importante nós ressaltar aqui é a importância da contagem dos pontos, tá bom? Então, eu vou sempre repetindo, sempre falando a quantidade de pontos e carreiras, porque se não seguir essa contagem, não bate certo, não dá certo, tá? Então, eu fiquei com 12 pontos aqui. Agora, a próxima carreira, nós vamos fazer 6 diminuições. Tá bom? Então, agora vamos ter que fazer 6 diminuições e ficar com 6 pontos, tá? Então, como é a cabecinha, nós vamos fazer a última carreirinha dela, que são as 6 diminuições, e depois nós vamos dar prosseguimento fazendo o corpinho, ok? E eu me esqueci de dizer para vocês que nós precisamos ter também aqui, ó, o enchimento, certo? Então, esse enchimento aqui, ó, ele é próprio para amigurumis, então eu já preciso ir colocando, tá? Então, isso chama-se manta acrílica. Ok? Então, a gente vai colocando aqui dentro, ó, porque senão depois ela fica mais fechadinha e fica mais difícil para introduzir o enchimento, tá bom? Então, a gente vai, coloca aqui, ó, dá uma ajeitadinha, com o auxílio aqui de alguma coisa, né, no caso da agulha mesmo, ficou assim, tá bom? Então, depois nós vamos fazer o restante do enchimento, porque agora, se a gente colocar muito, não tem como nós fecharmos ela aqui, ó. Então, agora nós vamos fazer a última carreirinha, fazendo aquelas 6 diminuições. Então, o marcador está aqui, ó. Eu já pego aqui, ó, onde está o marcador, a primeira alcinha e o próximo ponto, a alcinha, as duas alcinhas da frente, ó. Faço aqui, passo aqui e faço aqui, ó, um ponto baixo. Próximo ponto, novamente. Ó, alcinha da frente, o próximo ponto, outra alcinha da frente. Passo dentro das duas e faço um ponto baixo, ok? Então, nós vamos dar prosseguimento, fazendo as nossas 6 diminuições, até chegar lá ao final da carreira e eu já volto para mostrar. Então, terminei aqui a minha carreirinha, 6 diminuições, e ficou esta aberturinha aqui, ó. Agora, eu gosto de utilizar uma pinça para que nós possamos fazer aqui completar o enchimento, tá bom? Então, ela precisa ficar cheinha e firme, mas não ao ponto de abrir o crochê. Então, vamos colocar mais um pouquinho, ó. Eu pego assim, dou uma emboladinha nela, pego a minha pinça, pego a pinça e vou introduzir aqui dentro deste buraquinho. Com a pinça nós conseguimos colocar aqui, quando fica a abertura fica bem pequenina, é possível conseguir, mas sem uma pinça fica mais difícil. Mais um pouquinho. Eu vou terminar de fazer aqui meu enchimento e já volto. Terminei aqui de fazer aqui completar o meu enchimento. Agora nós vamos fazer uma carreirinha para dar a primeira carreira para dar início ao crescimento aqui para fazer o corpinho, tá bom? Então nós vamos fazer esse aqui, ó, será o pescocinho, tá bom? Então ele não fecha mais. Vamos deixar assim um pouquinho aberto. Agora nós vamos fazer aumentos em todos os pontos. Nós vamos ficar com 12 pontos, tá bom? Então, tem aqui o meu marcador, ele vai continuar aqui, certo? E eu vou fazer, então, será um ponto, 2 pontos em cada ponto de base, tá bom? Próximo ponto, mais 2 pontos dentro dele. Próximo ponto, mais 2 pontos nele, certo? Então, será um aumento para cada ponto de base. Vamos ficar com 12 pontos, ok? Então, vou dar continuidade aqui na minha carreirinha e já volto aqui. Então, eu fiquei com 12 pontos, tá bom? Agora, nós vamos fazer um ponto e um aumento. Tá? Então, na próxima carreira, será um ponto e um aumento em toda esta volta. E nós vamos ficar com 18 pontos. Um ponto sozinho. Próximo ponto de base, eu faço um aumento. Próximo ponto de base, um ponto sozinho.
no próximo ponto de base, mais um aumento. Então, eu vou fazer assim toda a volta, em toda essa carreira, e eu já volto. Terminei a minha carreirinha aqui de 18 pontos. Agora, a próxima carreira será de 2 pontos baixos e um aumento, e nós vamos ficar com 24 pontos. Ponho o marcador. Faço aqui o meu primeiro ponto, onde eu tenho o marcador. Faço um ponto baixo. Próximo ponto de base, outro ponto baixo. Próximo ponto de base, faço um aumento. Que são 2 pontos no mesmo ponto de base. Ó, próximo ponto, um sozinho. No próximo, outro sozinho. No próximo, eu faço outro aumento. Será assim essa repetição em toda a carreira e eu vou ficar com 24 pontos. Vou concluir a minha carreirinha e já volto. Terminei aqui, então, a minha carreirinha com 24 pontos. Agora, nós vamos ter uma sequência de carreiras de pontos sobre pontos com 24 pontos. Portanto, será a carreira 12, 13, 14 e a 15. 4 carreiras de pontos sobre pontos. Então, cheguei aqui ao final da minha carreira, eu fecho aqui com um ponto baixo no ponto seguinte. No próximo, eu faço outro ponto. Próximo, outro ponto. Portanto, será carreiras de ponto sobre ponto, sem aumento nem diminuições, tá bom? Então, é só seguir fazendo pontos baixos sobre pontos baixos. Nós vamos chegar ao final de cada carreira com 24 pontos. Então, façam aí as 4 carreirinhas de vocês e eu já volto. Terminei aqui as minhas carreirinhas. Agora, nós vamos dar continuidade fazendo a carreira de número 16. Portanto, nós vamos fazer agora diminuições, tá? Então, depois aqui do marcador, eu faço o primeiro ponto no ponto seguinte. E 2 pontos baixos. No próximo ponto, eu vou já fazer aqui uma diminuição, tá bom? Então, ó, peguei a primeira alcinha da frente, do próximo ponto a alcinha da frente, e vou fazer uma diminuição. Ó, novamente, 2 pontos e uma diminuição. Ó, 2 pontos e uma diminuição. Então, é só dar continuidade, fazendo 2 pontos e uma diminuição em toda a carreira. E nós vamos chegar ao final dessa carreira com 18 pontos. Cheguei aqui ao final da carreira com 18 pontos. Agora, nós vamos fazer a próxima carreira com diminuições também. Tá bom? Então, vamos fazer agora um ponto baixo e uma diminuição. Pego aqui o próximo ponto, já faço meu primeiro ponto baixo. Lembrando de manter sempre aqui o marcador. Ó, um ponto baixo e uma diminuição. Agora, essa carreira será toda assim, um ponto baixo e uma diminuição. Ó, novamente, um ponto baixo e uma diminuição. Ó. Tá bom? Então, essa carreirinha será toda assim, um ponto baixo e uma diminuição. Nós vamos ficar ao final dela com 12 pontos. Cheguei aqui ao final da minha carreira, agora nós vamos fazer 6 diminuições. Portanto, o corpinho já está se fechando para que nós possamos formar depois aqui o rabinho, tá? Então, agora é hora de colocar um pouco de enchimento, ok? Então, vou colocar aqui o meu enchimento e vou fazer as 6 diminuições. Eu já de colocar o meu enchimento, tá bom? Então, depois nós vamos retificar o enchimento. Agora, nós vamos fazer 6 diminuições, tá? Então, é só diminuições, ó. Vamos pegar de 2 em 2, pegando somente as alcinhas da frente. Ó, desta maneira, ó. Novamente. Com enchimento aqui é mais chatinho de trabalhar, tá bom? Mas a gente consegue com muito jeitinho e paciência, tá bom? Ok? Então, eu vou fazer aqui as minhas diminuições e quando eu terminar, eu já volto. Ok, pessoal? Então, eu já terminei aqui, já fiz as minhas 6 diminuições. Então, ficou essa pequena abertura aqui ainda e com a ajuda da pinça, eu já retifiquei o enchimento, tá bom? Então, já coloquei mais e já ficou assim bem firme, ó.
tá bom? Então, tem que ficar bem cheinho, mas não é ao ponto de abrir os pontinhos do crochê, tá bom? Então, não ponha demais para que abra os pontos e fica feio, fica mostrando o enchimento lá dentro, tá bom? Então, agora nós vamos fechar aqui, ó. Nós temos 6 pontos, agora nós vamos fechar fazendo aqui, ó, 3 pontos baixos, tá bom? Então, eu vou pegar aqui, já, ó, esse primeiro pontinho aqui, ó, aqui, e vou pegar o outro lá de trás. Tá bom? Então, eu vou pegar os dois, faço um ponto baixo, novamente, eu pego este e o de trás, ó, dessa maneira. Outro ponto baixo, eu já tenho 2, e o último eu pego novamente aqui, ó, desta forma. Pronto, eu já tenho aqui 3 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer aumentos aqui, estamos iniciando o rabinho. Eu faço um ponto, viro o trabalho, e eu vou fazer agora aqui, ó, nesse início aqui, ó, um aumento. Já tenho um, eu vou fazer mais um. Dessa maneira, ó. Próximo, que é o pontinho do meio, eu faço um ponto baixo. Pronto, eu já tenho 3 pontos. E eu vou fazer aqui, ó, no último pontinho aqui da beiradinha, ó, um aumento. Ó, mais um. Tenho agora um aumento, ó, dessa maneira. E tenho 5 pontos, tá bom? Então, eu faço novamente um ponto baixo, uma correntinha, aliás, viro o trabalho e vou fazer nesta pontinha aqui, ó, nesse iniciozinho aqui, um aumento. Ó, que são 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Opa! Deixa eu só desmanchar esse pedacinho aqui. Então, fiz aqui já, né? Essa carreirinha aqui com 7 pontos, tá bom? Um aumento aqui, não é? Depois ponto sobre pontos e outro aumento aqui na outra pontinha, tá? Agora, eu vou fazer uma correntinha e vou virar o meu trabalho e vou fazer novamente 7 pontos, tá? Então, agora aqui será pontos sobre pontos, tá? Então, é só fazer a repetição da carreirinha, ok? Ó, é só ir fazendo pontos sobre pontos. Eu já fiz aqui a minha carreirinha de pontos sobre pontos, agora eu faço uma correntinha e viro o meu trabalho. Agora eu vou fazer novamente um aumento aqui, depois pontos sobre pontos e outro aumento aqui, tá bom? Então, eu vou ficar com 9 pontos. Ó, então, mesmo aqui, ó, já eu vou fazer um aumento. Que são 2 pontos no mesmo ponto de base. Ó, agora é só fazer pontos sobre pontos. Chegando aqui, eu faço outro aumento e vou virar o trabalho. Cheguei aqui ao final da minha carreira de 9 pontos. Agora, nós vamos virar, faço aqui uma correntinha e vamos virar o trabalho. Ó, uma correntinha, vamos virar o trabalho. Agora, nós vamos fazer 9 pontos, tá bom? Então, agora será apenas pontos sobre pontos. É uma repetição e será a última carreirinha, tá bom? Terminei aqui a minha carreirinha, tá bom? Então, ficou assim, ó. Agora, nós não cortamos o fio ainda. E nós vamos fazer agora uma carreirinha de acabamento, tá? Então, chegou aqui ao final, eu faço uma correntinha e vou voltar aqui, ó, vou fazer pontos baixos nessa lateral, tá bom? Então, onde eu tenho aqui, ó, eu tenho esse ponto aqui, ó, eu fiz um ponto nele, tá bom? Agora, eu pego o próximo e faço outro ponto baixo. Ó, próximo ponto, outro ponto baixo. Próximo ponto, outro ponto baixo. E o último ponto aqui, mais um ponto baixo. Tá bom? Então, ficou desta forma. Agora, nós vamos passar para o lado de cá, para que nós possamos fazer o acabamento deste lado, tá bom? Então, nós vamos fazer agora aqui, ó, uma carreirinha de pontos baixíssimos, passando aqui, ó, tá? Para lá. Tá? Então, eu já introduzo a minha agulha aqui, ó, neste pontinho aqui, ó, onde eu fiz aquele fechamento, tá bom? Ó. Eu faço aqui um ponto baixo, vou segurar desta maneira aqui, ó, e vou introduzir a minha agulha no próximo ponto e vou sair com ela aqui, ó, tá bom? Assim, passo meu fio lá dentro e faço aqui, ó, dobra assim que facilita e faço aqui um baixíssimo, tá bom? Tá difícil? A gente segura aqui, firma bem, fiz um ponto baixíssimo. Agora, eu vou introduzir minha agulha novamente aqui, ó, no início do rabinho, tá bom? Onde nós começamos. Ó, saio assim e vou puxar o meu fio e faço aqui novamente outro baixíssimo, ó, tá bom? Faço aqui um ponto,
Desta forma, um ponto. Agora, eu vou voltar aqui, ó, fazendo uma carreirinha de pontos baixos aqui nessa lateral, tá bom? Então, eu já vou introduzir a minha agulha. Aqui, ó. Ui. Aqui. Trago o meu fio pra cá. E faço aqui o meu primeiro ponto baixo. Agora é só voltar fazendo pontos sobre pontos. Para que a minha lateral fique bonitinha. Me desculpem aí os cachorros do meu vizinho. Ele tem muitos cães e eles latem muito, então fica aqui bem ao lado da minha casa. Vão me desculpando aí o barulho. Ok? Então chegou aqui ao final, tá bom? Ficou assim. Agora eu vou cortar o meu fio e vou fazer o arremate. Pessoal, então eu já fiz aqui, ó, o meu ponto baixíssimo, tá? Chegou aqui no final, fazemos um ponto baixíssimo, cortamos o fio. E vamos usar agora a agulha de tapeçaria, tá bom? Deixamos assim uma pontinha comprida pra gente fazer aqui o nosso arremate, tá? Então chegou aqui o final, eu vou introduzir a minha agulha aqui entre o crochê, tá? Pra gente esconder. Ó, dá uma puxadinha para que essa pontinha aqui, ó, fique assim mais bem acabadinha, né? Então vamos introduzir novamente a agulha aqui, ó, por entre o crochê. Vou saindo aqui em direção ao corpinho. Novamente, ó. Agora chegou aqui, ó, eu vou introduzir a minha agulha em um ponto qualquer do crochê. Ó. Vou sair aqui, tá bom? Então, vou dar mais aqui, ó, alguns pontos para que não corra o risco de desmanchar. Trago aqui para a cabecinha, ó. Sai num ponto qualquer e vou arrematar, tá? Agora é só cortar o fio. Corta o fio aqui, bem rentinho, na cabecinha, onde eu saí, ó. Ficou assim, tá? Então, depois a gente ajeita, né? Agora nós vamos fazer as asas, as asinhas dele, ok?